sempre no ombro de gigantes, tá? Nada que eu vou falar aqui com vocês hoje, nada que eu vou me aprofundar, tudo que a gente vai ler vai ser sempre baseado no que gigantes da fé já falaram. Mateus não chegou aqui para estar inventando nada. E para poder estar introduzindo vocês no tema que eu queria estar abordando, que vai ser o tema de santidade, né? Eu queria primeiro entender, saber em que página vocês estão, por exemplo, quando a gente vai falar aqui no acampamento do GEM. Eu imagino que existem algumas regras a serem seguidas, certo? Código de vestimenta, horários, tem um padrão para a gente poder seguir. Quando a gente vai formar uma sociedade, quando a gente vai viver em sociedade, tem regras a serem seguidas. Leis vão ser impostas para que aquela sociedade funcione. Então, quando a gente vai pensar numa sociedade começando do zero, qual seria a primeira coisa que passaria na cabeça de vocês para poder estar introduzindo no sentido que eu estou falando de lei? Vamos botar lei, vamos pensar uma sociedade do zero e a gente tem que falar, vamos montar a Constituição ali, a emenda daquela sociedade, o corpo de leis daquela sociedade. O que vocês pensam? O que começa? Qual é a primeira coisa que vem? Oi? Valores. Oi? Constituição? Valores, Constituição. Podem ir falando, fiquem à vontade. Eu aproveito a hora que vocês falam para poder estar bebendo água. Então, quem é o Deus dessa nação? Essa nação foi o Deus do sul. Bom, quem é o Deus dessa nação? Transgressões? Alguém falou transgressões, né? Transgressões. O rei, quem vai governar, né? Quem vai estar na frente, vai estar conduzindo essa nação, quem vai estar conduzindo essa sociedade. Certo? Muito bom. Alguém ia falar alguma coisa? Direitos e deveres. Direitos e deveres. Quando eu meditava, eu já imaginava um caminho, né, que a gente ia seguir. Vamos falar sobre segurança, vamos falar sobre transgressões, o como se vai formar uma sociedade, quem deve ser protegido, quem deve ser favorecido, quem vai estar governando, o que a gente vai fazer para educar aquele povo, o que a gente vai fazer para proteger aquele povo, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Normalmente, isso é a primeira coisa que a gente pensa quando vai fazer um acampamento, e aquele código do acampamento, quando a gente vai pensar no contexto de sociedade, é isso que a gente costuma estar pensando. Só que quando a gente vai voltar a vida lá em Êxodo, quando Deus ele retira o povo de Israel, o povo hebreu, de dentro do Egito, e ele vai dar as primeiras leis do povo, quando Moisés sobe no monte, numa daquelas leis iniciais ali tem: não tomarás o nome do Senhor seu Deus. Eu tenho alguma dificuldade em pedir para eu falar para baixo, então eu não sei o meu tom de voz. Se alguém não me ouvir, pode finalizar, faz assim que eu vou tentar ouvir um pouco. Esse é o meu problema de tempo. Eu sou terrível, eu não sei eu tenho essa dificuldade de mim. Está todo mundo me ouvindo nesse tom de voz? Está ok? Mas eu acho que eu não estarei me ouvindo, mas se vocês estão, é o que interessa, tá? Então Deus, ele começa, quando ele vai entregar as primeiras leis da lei, os 10 mandamentos para Moisés, que vai estar dando início como uma sociedade entre os hebreus, o povo de Israel, entre elas está lei: não tomarás o nome do Senhor seu Deus. E eu, meditando sobre isso, eu acho muito curioso. Eu acho muito curioso, porque é normal a gente pensar naquelas primeiras coisas que eu citei aqui, algumas de necessidade, mas Deus, quando ele vai pensar na sociedade, quando ele vai pensar em como aquele povo vai se relacionar, uma das leis que vão guiar eles é: não tomar o nome de Deus em vão. E isso está diretamente relacionado ao nome de Deus, a santidade do nome de Deus. E aí a gente vai entrar no campo da teologia. Alguém aqui já pegou uma teologia sistemática e desfrutou de uma teologia sistemática? Leu uma teologia sistemática? Ninguém nunca leu uma teologia sistemática? Então, olha, há alguns centenas, alguns séculos de anos atrás, a teologia era conhecida como a rainha das ciências, a mãe das ciências. Todas as ciências, elas estavam debaixo da teologia. Faziam ciência debaixo da teologia. E quando eu falo ciência, você pode pensar em todos os campos que a ciência tem, elas estavam debaixo da teologia. Isso foi começar a ser questionado, isso foi começar a mudar de característica por volta ali do século XVII, século XVI, século XVII, alguma coisa assim. Eu acho que XVII. Então é nessa época que isso
começar a ser questionado, mas até então a teologia era a mãe das ciências. Ela redigia todas as outras ciências, tudo era feito baseado na teologia. Hoje a nossa sociedade ela já está afetada de uma certa forma que quando alguma coisa é descoberta, quando alguma coisa é dita, a primeira coisa que o nosso coração faz, por causa da nossa cultura, é questionar tudo. A Bíblia ela tem 1,5 milênio mais ou menos, ela já foi, não estou dizendo nem de quando os livros foram escritos, de quando os rolos do Antigo Testamento foram escritos, estou falando de quando aglomerou ela, de quando transformou a Bíblia, juntou tudo. Tem 1,5 milênio mais ou menos. Até hoje ninguém conseguiu refutar ela, até hoje ninguém conseguiu pegar e falar a Bíblia está errada, ninguém conseguiu fazer isso. Encontram textos difíceis, encontram problemas que eles não sabem solucionar, encontram. Isso vai ser encontrado. Tem temas difíceis, tem passagens mais escuras, enquanto algumas outras passagens são mais claras. Mas, quando pega e fala, a Bíblia não estava errada aqui, em algum momento, a Bíblia mostra que ela estava certa e que a descoberta, o que mostraram, o que estavam falando, que estava equivocado em algum ponto. Isso eu estou falando recente, dos últimos 150 anos, 200 anos. A gente consegue, com uma pesquisa superficial e rápida, provar dessas coisas. Provar, eu digo experimentar, ver o que falaram e como aquilo botou a Bíblia em xeque, e depois a Bíblia mostrou que ela não podia ser refutada, e depois ela mostrou que ela não podia ser refutada, e aí, pronto, a Bíblia permaneceu no seu lugar. Mas o nosso coraçãozinho, afetado pela nossa cultura, já coloca, alguém noticiou alguma coisa, será que a Bíblia estava errada? Eu costumo tratar isso muito com um pequeno grupo lá na igreja, e quando eles estão, não sei porquê, em algum momento na internet começou a aparecer para mim muito sobre isso. Não, os cristãos têm que se acostumar eles têm que se acostumar a chamar o que eles chamam de religião de cristianismo de mitologia cristã, de falar da Bíblia, e de não sei o que, porque descobriram, algum trouxe descobriu hoje, que já existe há muito tempo sobre a epopeia de Gilgamesh, descobriu sobre outras coisas, e que quando compara com a Bíblia, sobre o Código de Hammurabi, quando compara com a Bíblia, o Código de Hammurabi existia antes dos 10 mandamentos. Existia antes dos 10 mandamentos. A epopeia de Gilgamesh, ela vai ser escrita antes de Moisés escrever sobre a Arca de Noé, sobre o dilúvio. E existem pontos de contato. De Bíblia, está vendo? Mitologia cristã. E aí a gente entra em crise. Quando pensa nisso, a gente entra em crise. E agora? O que eu faço? Por quê? Porque a nossa cultura impulsionou a gente a colocar tudo no xeque. Isso não era uma nacionalidade, isso não era o normal quando a Bíblia era tratada como uma rainha das ciências. Essa foi a época em que muitos teólogos, hoje cristãos, vai ser em algumas áreas da sociedade, quando você vai falar sobre cristãos, as pessoas vão falar, não, como é que ela é Bíblia? O cristão vai se tratar de que não pode disputar, daquele que tem uma fé cega, que acredita no que os outros falam para ele. Essa não era a realidade dos cristãos na época que a Bíblia era tratada como rainha da ciência. Essa não era a realidade. Os grandes nomes da sociedade, quando Princeton, quando Yale, quando Harvard foi fundada, os seus fundadores eram teólogos, eram cristãos. Quando a faculdade, a Universidade de Cambridge, de Oxford, vão ser fundadas, estavam os cristãos, os teólogos estavam por trás disso. Quando a emenda, a Constituição dos Estados Unidos, ela vai ser formada, tinha um cristão assinando ela também. Valores cristãos sempre foram colocados na base da sociedade. Sempre foram colocados na base da sociedade. Isso nunca foi questionado. Os valores cristãos, o Ocidente, ele é altamente influenciado das suas leis, do seu modo de viver, pelos valores judaicos cristãos. Isso não é de hoje, isso é de séculos atrás, quando foi fundado. Por quê? Porque na cabeça, nas lideranças, eram sempre cristãos. Eles estavam sempre influenciando a sociedade. E isso, em algum momento, ao longo desses séculos, ficou invertido. Certo? Isso em algum momento ficou invertido. Mas, Mateus, para que você está dizendo isso tudo? Para que você está falando sobre a sociedade, sobre o rei, sobre não sei o quê? Dentro da teologia, eu falei, né, da teologia sistemática,
A teologia ela vai se desmembrar em alguns ramos. Um deles vai ser a teologia sistemática. Quando você vai estudar uma teologia sistemática, quando você vai se debruçar sobre uma teologia sistemática, normalmente o capítulo 2 ou o capítulo 3 de uma teologia sistemática vai ser chamado lá de teontologia. O que significa teontologia? É o estudo do ser e das obras de Deus. Né? A gente vai ter, algumas vão começar com prolegômenos. As que não começam com prolegômenos vão começar com bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, teologia e tudo mais. Esses estudos acerca da teologia em si, né? Essas divisões que tem dentro da teologia, uma delas vai ser a teontologia, que vai ser esse estudo do ser e das obras de Deus. Vai ter um próprio para ser e para a obra de Jesus, de Cristo, de Messias, vai ter um para a pneumatologia, que vai ser sobre o Espírito Santo, mas esse teontologia. Pessoal, licença. A gente colocou aqui sobre a chuva. A galera está daqui para cima, quando eu me empolgar. Mas então, a gente tem ali no início da teologia sistemática, teontologia, que vai ser o estudo do ser e das obras de Deus, e ali a gente vai estar lendo um pouquinho sobre as coisas que Deus fez, a gente vai estar vendo sobre, principalmente, porque eu quero comentar com vocês sobre algumas coisas que alguns teólogos vão chamar sobre atributos de Deus. E aí a gente vai encontrar ali uma divisão de dois grandes grupos entre esses atributos, que vão ser os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Ou como o Miller Jackson vai separar, atributos morais e atributos naturais de Deus. Eu vou estar preferindo trabalhar com vocês aqui como atributos comunicáveis e incomunicáveis. O que seriam esses comunicáveis e incomunicáveis? Incomunicáveis vai ser aquilo que pertence ao próprio Deus, que só Ele possui. Que Ele não comunicou, que Ele não compartilhou com o homem, com a sua criação. Então, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua independência, essas coisas Ele não compartilhou com o homem. Somente o próprio Deus tem essas características. Isso é só dele. O que vão ser os atributos comunicáveis? Amor, justiça, coisas que a gente consegue, a gente tem noção de amor. Essas coisas, quando Deus criou o homem, foram compartilhadas com a sua criatura, foram compartilhadas com o homem, foram compartilhadas com a criação. Por mais que tenha vindo o pecado e manchado essa imagem, manchado essa semelhança que a gente tem com Deus, quando Ele compartilhou essas coisas com a gente ainda consegue ter a gente sabe o que é o amor, a gente sente amor. A gente sente, a gente tem noção de justiça. A gente consegue ter noção dessas coisas. Por mais que, como eu falei, o pecado dentro da cultura, da sociedade, vem corrompendo, vem manchando isso, essas coisas vêm se distorcendo, a gente consegue ter noção do que é essas coisas. Os incomunicáveis, a gente consegue conceituar, mas a gente não consegue entender na sua plenitude. Certo o que eu quero dizer? Quando a gente fala de um atributo de Deus que vai ser incomunicável, é a sua eternidade. Quando a gente fala de eternidade, a gente pensa em quê? O que é eternidade? Deixa tá lá para sempre desde. Oi? Perfeito. Normalmente quando a gente pensa em eternidade, a gente pensa o que não tem fim. Mas dentro da eternidade está também o que não tem princípio de dias, não tem início. A gente consegue conceituar para a gente poder entender, beleza, não tem início, não tem fim. Mas você não consegue desgastar, você não consegue exaurir, você não consegue entender plenamente na sua mente o que não tem início. Você buga. Você consegue conceituar, beleza, não tem início, mas caraca, alguma coisa não tem início. Não, porque a nossa primeira pergunta é quando foi criado, veio da onde? Quando a gente fala em Deus, beleza, Deus não tem início de dias, Deus é eterno, Deus existe desde sempre. Mas a gente não consegue entender como assim existe desde sempre. Sabe, fica um bug na mente, mas a gente se ajoelha perante disso e a gente adora esse Deus, a gente venera esse Deus justamente porque Ele é eterno, porque Ele é grandioso. Esses atributos a gente não vai conseguir entender plenamente, a gente vai conseguir conceituar, certo? Onisciência é a mesma coisa. A gente consegue conceituar o que é saber de todas as coisas, o que é entender de todas as coisas, a gente consegue entender o conceito da onipotência, mas cara, como é que funciona isso? A santidade, muitos vão colocar no atributo comunicável. Porque a gente consegue ter uma noção disso, mas, cara, a santidade, ela vai transitar entre um e outro. A santidade, ela vai ser o que vai amarrar todos os atributos de Deus
vai amarrar e tornar ele o ser perfeito que ele é. A santidade vai fazer isso. O amor de Deus não seria o que é se ele não fosse um amor santo. A justiça de Deus não seria o que é se não fosse uma justiça santa. A onisciência de Deus, a onipotência de Deus não seria o que ela é se não fosse uma onipotência santa, uma onisciência santa. Beleza, você estava falando isso tudo, mas eu ainda quero entender porque o propósito de a gente estar reunido aqui hoje é falar sobre santidade. Vamos tratar agora um pouquinho etimologicamente e o que muitos dos teólogos vão tratar nas suas teologias sistemáticas quando abordam o assunto santidade. Etimologicamente, eles vão abordar lá pra gente, santidade tem a ver com separar, com arrancar de, com tirar fora. Ou seja, o que vai caracterizar Deus como santo? Ele está separado da sua criação. Ele é o que Karl Barth vai chamar de um totalmente outro. Ele vai separar tudo, incluindo Deus, em dois grupos: o Criador e o resto é tudo criação. Ele é totalmente outro. Ele está separado disso tudo. Ele é transcendente à sua criação. Ao mesmo tempo que ele está no meio da sua criação, que ele vive com a sua criação, ele é transcendente à sua criação. Ele está acima disso tudo. Então, certo, etimologicamente, normalmente a gente vai ver ele separando dessa maneira. Ele é separado, ele não é outro. Não é que ele é um ser semelhante a nós, só que muito melhor. Ele não se difere da gente dessa maneira. Ele é totalmente outro. Ele não é um ser melhor que a gente. Ele não tem as mesmas qualidades que a gente, só que mais aguçado. Até as qualidades que a gente cita aqui de Deus, quando a gente vai falar desses atributos, não é que Deus ele sente amor, não é que Deus ele sente justiça, é que Deus ele é a própria justiça. Deus ele é o próprio amor. Deus ele é o santo. Deus ele é a bondade. O que a gente entende, o que a gente tem como padrão de bondade, é porque Deus existe e ele revela pra gente. Ele é a fonte disso tudo, não é uma característica dele. Não é uma coisa que ele sente ou algo que foi imputado a ele, é o que ele é. E é como ele se revela. E tudo isso está envolvendo a sua santidade. Só que quando a gente vai falar sobre santidade, normalmente a gente separa em duas distinções. Ou tem essa etimológica que é o estar separado, estar fora. Existe o comum e ele está fora disso. E existe a santidade que a gente pensa quando a gente vai falar de sermos santos, quando a gente vai falar da nossa vida de santificação relacionada à pureza, né? Relacionado à pureza, relacionado a uma pureza moral. Essas duas coisas a gente pode adicionar como um dos significados que a Bíblia vai dar para a santidade, que a Bíblia vai dar para a palavra santo quando ela está falando da revelação de Deus, quando ela está falando da pessoa de Deus. Mas elas não são a primeira, não são os únicos, não são os primeiros pensamentos que a gente tem que ter quando a gente vai ouvir a palavra santidade, quando a gente vai ouvir que Deus é santo. Mas curiosamente é assim que os teólogos normalmente vão definir, e é isso que é a primeira que a gente vai pensar. Quem já conhece etimologicamente vai entender. Nós somos um povo santo porque nós somos um povo separado por Deus. Nós somos santos por quê? Porque nós fomos purificados do pecado, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. São as duas linhas que a gente pensa. Só que aí é o que eu quero virar a chave, modificar na cabeça de vocês agora. Não é sobre isso que a Bíblia fala quando ela está falando de santidade. Como eu falei, é um dos significados, mas não é o primeiro dos significados. A gente vai pensar em santidade, você pensar nessas coisas. Você não está errado, mas você pode aprofundar muito mais. Você pode entender muito melhor quem é esse Deus. Deus, ele criou céus e terra, ele criou o homem, o pecado, ele veio, o pecado separou o homem e Deus. Agora há uma inimizade entre Criador e criatura, há uma lacuna, há um abismo entre homem e Deus. Só que Deus, até pelo propósito dele ter iniciado a criação, dele ter feito o homem, necessariamente a sua imagem e semelhança, uma das características do próprio Deus que eu acabei não citando aqui é que ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus que ele quer se envolver. Não porque ele tem necessidade disso, mas curiosamente, só para enxergar vocês, é porque ele é santo. É porque ele é santo. Porque ele é santo, ele quer se envolver. Porque é santo, ele quer
estar no meio do seu povo. Ele quer estar em comunhão com o seu povo. Então o que ele faz? Se você vai abrir lá em Gênesis 12, você vai ver Deus chamando Abraão. Depois de tudo que eu já falei, né? Teve o pecado separou Deus e a criatura, Deus e o homem agora são inimigos. Deus em Gênesis 12 aparece para Abraão e fala: Abraão, sai daí da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, através do que eu estou te chamando, através do que eu vou fazer através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Lembrem disso, tenham sempre isso em mente quando forem pensar no Evangelho. Deus chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus, lá no meio de um monte de deus pagão que Abraão provavelmente servia. Ele chamou Abraão lá e falou: eu estou pegando você aqui agora, eu estou tirando você daí, através de você vai existir uma grande nação, onde todas as famílias da terra serão abençoadas. O que Deus fez? Deus separou um homem. Deus, em algum dos significados que a gente já deu aqui para a palavra, Deus santificou Abraão. Partiu de Deus. Ele é a fonte, é Ele quem santifica. O que Ele toca, o que Ele diz que é santo, passa a ser santo. Certo? Ele, de alguma maneira, santificou Abraão. Ele tirou Abraão de um lugar e colocou Abraão em outro lugar. Ele deu um propósito para Abraão, ele deu uma nova identidade para Abraão. A história continua. Vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó. Eles vem José é vendido, José passa por toda aquela situação que eu imagino que vocês conheçam. José vai parar no Egito e acontece aquela grande fome. Os familiares de José, eles vão para o Egito, José morre, eles acabam ficando, o povo, os hebreus acabam ficando presos no Egito. O tempo passa até que chega um faraó que não conhecia o nome de José e começa a escravizar os hebreus. Tá? Eu fui bem genérico aqui para a gente poder correr com o tempo, que eu não vi nem que horas começou, nem sei até que horas eu posso ir. Então, você me levanta a mão e fala: ó, encerrou. Não sei até que horas eu posso ir, mas eu vou ser bem genérico, mas eu vou aprofundar no que eu tiver que aprofundar. O povo de Deus que veio através de Abraão, que Deus separou lá em Gênesis 12, estava preso, escravo ali no Egito. Deus ele vai libertar o seu povo do Egito, certo? Deus ele vai libertar o seu povo do Egito através de Moisés. Eles vão ser libertos, vai ter as 10 pragas, eles vão atravessar o Mar Vermelho, eles vão começar a sua peregrinação no deserto. Todas essas coisas vão acontecer, e nesse momento, enquanto eles estão vivendo aquilo dali, Deus ele começa a separar as coisas, ele começa a formar uma sociedade entre aqueles. Eles eram bárbaros, tá? Eles eram bárbaros. E já os hebreus, eles não saíram do Egito vivendo bonitinho, cuidando do próximo, tudo que a gente talvez imagine, ou tudo que a gente vê na sociedade hoje pronta, né? Eles não tinham isso. Imagina eles sendo escravos naquele local, eles sendo oprimidos, e eles saindo ali como animais, tá? Moisés ele vai ser um daqueles poucos diferentes, porque Moisés foi criado na realeza. Moisés foi criado como filho da filha de Faraó. Moisés aprendeu com os melhores. Moisés era um homem culto. O resto do povo estava sendo escravizado, estava sendo oprimido. Então, o cenário que eles saem dali vivendo como animais. Deus, no deserto, Deus chama Moisés lá no monte, Deus entrega as tábuas da lei para Moisés. O que Deus está fazendo quando ele está realizando esses atos? Ele está começando uma sociedade ali que ele vai santificar essa sociedade. Como ele santifica essa sociedade? De uma maneira em que ele possa se relacionar com ela. Ele vai santificar o povo de uma maneira que ele possa se relacionar com o povo. Por quê? Ele vai falar: Israel, vocês não vão viver como os povos gentios. Vocês agora vão ser a nação santa. Vocês agora vão ser o meu povo escolhido. Vocês vão ter leis de como vocês têm que comer, o que vocês podem comer. Vocês vão ter leis de como vocês devem se vestir, de como vocês devem se portar, de como vocês devem tratar o próximo. Vocês vão ter códigos pelos quais vocês devem viver. O que Deus está fazendo quando Ele está
realizando essas obras em Israel, quando ele está ditando essas leis em Israel. Ele não está separando Israel do resto da humanidade. Ele não está separando Israel do resto da humanidade. Os gentios, vem de gente, está separando Israel de toda a gente. Os gentios, eles têm outras maneiras de viver. Vocês não são assim. Vocês não seguem aquelas leis. Vocês agora têm uma nova identidade. Uma identidade que eu vou estar dando para vocês, uma identidade que vocês têm que seguir para que eu possa me relacionar com vocês. E aí a gente vai ter, dentro disso, pessoas separadas, uma tribo separada para poder estar tendo um tipo de contato direto com o próprio Deus. Vão ser separados, então, sacerdotes que vão ser santificados para poder estar servindo. Vão ter vestimentas que vão ser santificadas para poder estar servindo. Vão ter locais, vão ter objetos, vai ter a arca sagrada, vai ter depois, posteriormente, vai ter o templo, vai ter dentro do templo o santo dos santos. O que acontece dentro do santo dos santos? É onde a presença de Deus ela se revela, e quem está ali foi santificado de alguma maneira. Foi santificado como? Sendo separado por Deus, tendo recebido uma nova identidade, um novo selo, que ele deveria, um novo estilo de vida que ele deveria seguir para poder estar se relacionando com aquele Deus. Ok? Está fazendo sentido para vocês até aqui? Está fazendo sentido teologicamente? Está fazendo sentido racional para vocês até aqui, para poder continuar? Então, a santidade de Deus está mostrando, a Bíblia está mostrando para a gente aqui até agora, a santidade de Deus, Deus se envolvendo com o seu povo. A maneira que Deus precisava se envolver com o seu povo são as atitudes que ele está tomando para que o seu povo fosse purificado, para que o seu povo fosse separado, para que ele pudesse se relacionar. Tudo isso que ele fez com Israel é para que ele pudesse se relacionar com Israel. Israel é uma nação santa porque é chamada de uma nação santa porque ela foi separada, foi dada uma nova identidade, foi colocado um selo sobre eles, pelos quais eles deveriam se portar. Que eles seriam olhados, as pessoas veriam eles e falariam: aquele povo ali é diferente, aqueles ali são israelitas. Por isso que eles eram até tão odiados pelos outros. Eles agora tinham uma identidade para poder seguir, eles tinham um caminho para poder seguir, leis para poder obedecer. E através dessas leis, Deus se relacionaria com ele. E eu não estou ignorando, através disso, eu vou entrar nessa parte agora também, que não é só seguir aquelas leis, ser separado por Deus, igual eu citei aqui rápido para vocês, mas existe toda a purificação também. Deus não só pegou e separou, tem toda a purificação, tem todos os rituais que eles têm que realizar. Ó, as vestes vão ser lavadas, vocês vão ser aspergidos com sangue, vão ter os holocaustos, vão ter os sacrifícios, para que possa o pecado ser separado, o pecado ser expiado, e eu possa estar habitando no meio de vocês, e vocês possam estar me servindo. Tem toda a purificação acontecendo, tem toda a separação de Deus fazendo com eles, tem tudo isso acontecendo para que Deus possa se relacionar. E Deus escolheu se relacionar, Deus mostrou para eles, Deus se revelou através de quê? Através dessas leis, através desses códigos, através de todas essas coisas, tudo isso para que Deus pudesse se relacionar. E todas essas coisas que eu estou citando para vocês, a Bíblia vai colocar como santas, como santificadas, como sagradas. Deus ele está consagrando isso para ele, Deus ele está santificando isso para que ele possa usar. Deus ele separa instrumentos, e quando ele separa esses instrumentos, ele santifica esses instrumentos para quê? Para que possa estar à disposição dele, à vontade dele para ele usar. Então tudo isso que a gente viu aqui até agora é Deus se relacionando. Todo o tema da santidade que foi tratado sobre Deus no Antigo Testamento, que até agora a gente só está no Antigo Testamento, é Deus se relacionando. A santidade de Deus, ela se manifesta com Deus se relacionando. E esse relacionamento, essa relação, ela envolve tanto o Criador com as criaturas, quanto os seus atributos todos em volta. Faz com que todos os atributos estejam em harmonia. Que a onipotência de Deus esteja em harmonia com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua paciência, com a sua... Então, a santidade, como eu falei nisso, ela laça isso tudo, ela amarra isso tudo.
ela faz isso tudo ser perfeito. Porque se a gente coloca todos esses atributos em Deus sem a santidade, pode dar alguma coisa, podia dar errado. Aí você pensa num ser onipotente, num ser onisciente, num ser onipresente, e esse ser não é amoroso, aí você pensa, né? Deu ruim pra gente. Deu ruim pra gente. Primeira pisada fora, esquece. Mas beleza, ele é amoroso. Mas ele não é justo, então ele pode agir da maneira que ele quer, e se ele pode ser amoroso, mas ele pode ser mau, então ele em algum momento pode dar ruim. E tudo isso, quando você vai colocando isoladamente, pode dar ruim em algum momento, pode dar muito ruim. Mas quando você coloca a santidade de Deus envolvendo, abraçando, fazendo se relacionar todos esses atributos, é o Deus que a gente conhece da Bíblia. É esse Deus maravilhoso ao qual a gente serve, pelo qual vocês estão reunidos aqui esse fim de semana para poder estar aprendendo sobre, para poder estar aumentando a fé de vocês, edificando a fé de vocês e a comunhão de vocês com Ele. Mas vamos andar mais um pouco. Tudo isso que eu falei com vocês é no Antigo Testamento. Foi como Ele se relacionou, como Ele se revelou no Antigo Testamento. E quando a gente vai dar um passo para o Novo Testamento, a gente também vai ver isso acontecendo. Talvez a gente vai ver isso acontecendo com uma roupagem nova, né? Com alguns nomes diferentes, mas o princípio sempre vai ser o mesmo. O princípio de entender a santidade sempre vai ser o mesmo. Vocês lembram, como eu falei lá em Gênesis 12, quando Deus aparece para Abraão e ele dá todas aquelas direções para Abraão e ele fala: Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. No Novo Testamento, a gente tem agora o Deus encarnado, a exata expressão do ser de Deus na terra, habitando entre homens, revelado em Jesus. Jesus que curou, Jesus que ensinou, Jesus que libertou pessoas das mãos do diabo, Jesus que foi entregue pelo seu próprio povo para um império pagão, foi sacrificado, morreu numa cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois que ele ressuscita ao terceiro dia, ele aparece para mais de 500 pessoas e ele passa a ensinar para essas mais de 500 pessoas e mais profundamente para o seu grupo apostólico sobre o reino de Deus. Ele entra em profundidade com o reino de Deus, com esses apóstolos, que ele não conseguia fazer antes. Ele não conseguia não no sentido de capacidade, mas da limitação que os próprios discípulos tinham de conseguir entender o que ele tinha para falar, né? Porque por mais que Jesus fosse claro, e a gente até acha os apóstolos, os discípulos meio tontos às vezes, né? Porque Jesus vai algumas vezes falar sobre a sua morte. E sempre que ele fala sobre a sua morte, os discípulos não recebem bem, eles parecem não entender o que está acontecendo. Jesus acabou de falar que ele vai ser entregue, que ele vai morrer, e Pedro está negando isso. Pedro está falando: não vou deixar, isso não vai acontecer. Fala: Pedro, não é possível, você ainda não entendeu, eu vou ter que morrer. E ele fala sobre diversas outras coisas. Ele fala sobre a purificação lá em Marcos 7 dos alimentos, que Pedro teve que ver numa passagem que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, mas ele falou em Marcos 7 sobre estar purificando os alimentos, sobre o que contamina não é o que a gente come, mas é o que a gente coloca para fora. Ele está falando sobre isso em Marcos 7, o evangelista coloca ali: e assim ele purificou todos os alimentos. E Pedro, em Atos 10, quando ele tem uma visão que do céu desce um lençol com todas as espécies de animais, com todos os tipos de animais, Deus fala para ele: mata e come. Ele vai falar assim: de jeito nenhum, Senhor. De jeito nenhum. Eu nunca comi animal impuro nenhum. E não vai ser agora que eu vou fazer. Mas peraí, Jesus lá, antes disso tudo, já tinha purificado todos os alimentos. A gente está aqui em Atos 9, Jesus, em Marcos 7, Jesus não tinha morrido, Jesus estava durante seu ministério terreno. Aqui em Atos 9, Pedro já tinha passado por isso tudo, Pedro já tinha visto a crucificação, Pedro já tinha visto a ressurreição de Jesus, já tinha passado 40 dias aprendendo de Jesus, Jesus já tinha subido aos céus falando: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus já tinha dado todas essas ordens, e quando aparece uma ordem direta de Deus para Pedro falando: mata os animais e come, Pedro fala: de jeito nenhum, eu não vou comer animal impuro. Aí você pensa, né? Como é que os caras são tontos às vezes? Jesus já falou, Jesus já ensinou. É isso que eu quero que vocês entendam. Por mais que já tivesse revelado, por mais que já tivesse sido falado, intelectualmente
eles não conseguiam conceber isso, não fazia sentido para eles e eles simplesmente negavam. Tá? Jesus já tinha feito isso tudo, Jesus já tinha ensinado isso tudo para eles. Jesus ascende aos céus 40 dias depois da sua ressurreição, ele deixa os apóstolos ali falando para eles serem testemunhas dele, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. E aí a gente vai entrar um pouquinho aqui agora no livro de Atos. No livro de Atos, em Atos 2, a gente vai ter aquele que a gente conhece muito bem, que tem músicas e tudo mais, sobre a descida do Espírito Santo sobre os judeus, certo? O que acontece? O Espírito Santo, ele desce sobre os judeus, e qual é o sinal de que o Espírito desceu sobre eles, que as pessoas de fora veem acontecendo? Quem lembra? Eles falando em línguas, né? Eles glorificando a Deus em outras línguas. E as pessoas de fora, ouvindo eles glorificando a Deus nas suas línguas maternas, quem era árabe, quem falava outras línguas, ou foram ouvindo eles falando nas suas línguas maternas, aqueles judeus que não tinham nenhum tipo, não eram cultos em nada, pescadores, falando em outras línguas, nas línguas dos caras que vieram de fora, para evidenciar para eles que alguma coisa estava acontecendo. Mas ali, beleza, o Espírito Santo desceu sobre os judeus. Quando a gente vai pular para Atos 8, Filipe, começou-se uma perseguição em Jerusalém, os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas muitos discípulos fugiram. E aí Lucas vai contar para a gente, em Atos 8, sobre um discípulo chamado Filipe, que ele fugiu para Samaria. E ele começa a pregar em Samaria, as pessoas vão se convertendo, ele vai realizando sinais, ele vai realizando maravilhas, até que Pedro e João ouvem isso lá de Jerusalém e descem até Samaria. Quando Pedro e João descem até Samaria para poder conferir aquilo que estava acontecendo, para poder ver aquilo que estava acontecendo, mais uma vez, o que acontece em Atos 8? O Espírito Santo desce sobre os samaritanos convertidos. E o que acontece depois que o Espírito Santo desce sobre os samaritanos convertidos? Alguém lembra? O que acontece com os samaritanos? Os samaritanos falam em línguas. E aí aqueles judeus que estavam vendo aqueles samaritanos convertidos, que viram o Espírito Santo descer sobre eles, viram eles falando em línguas. As mesmas línguas, não necessariamente as mesmas línguas, mas as línguas maternas daquelas pessoas, eles estavam ouvindo através da boca dos samaritanos. Foi uma evidência. Aí a gente pula para Atos 10. O que está acontecendo, né? A gente viu qual foi a ordem que Jesus tinha deixado antes de subir. Testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. A gente viu o Espírito Santo descendo, o Evangelho chegando em Jerusalém, Judéia, e a gente viu em Samaria. Fato aos confins da terra, né? A gente pula agora para Atos 10, onde a gente vai ser apresentado a um homem chamado Cornélio, que ele era centurião da corte italiana em Cesareia, um homem gentio, pagão. Ele foi criado na cultura de que se César aparecia, ele tinha que se prostrar diante de César. Se tinha alguma estátua de César que ele fosse passar, ou de algum outro imperador, de algum outro deus, ele tinha que passar e se prostrar. A gente é apresentado a Cornélio. Cornélio, ele vai ser apresentado como um homem temente a Deus. Temente a Deus, ao Deus de Israel. Esse temente a Deus não é para a gente entender como Cornélio tinha um temor a Deus, Cornélio era reverente a Deus, Cornélio tinha algum tipo de respeito pelo Deus de Israel. Não é isso que Lucas está dizendo para a gente. Temente a Deus aqui vai ser uma categoria que eles faziam naquela época, que os próprios judeus faziam naquela época, de 3 grupos. Existiam os judeus étnicos, que nasceram, descendentes das 12 tribos. Nasceu judeu, foi circuncidado, ele adora no templo, ele serve no templo, certo? Nasceu ali já. Vão ter os prosélitos. Quem são os prosélitos? Os prosélitos vão ser aqueles que se convertiam ao judaísmo, e quando eles se convertiam ao judaísmo, eles tinham que ser circuncidados e passar pelo batismo. Foram circuncidados, passaram pelo batismo, tinha um espaço no templo para eles poderem estar adorando ao Deus de Israel. E tinham os tementes a Deus, que são aqueles que ouviram sobre a lei de Moisés, ouviram sobre os atos grandiosos do Deus de Israel, se
simpatizaram com o Deus de Israel, mas falaram, ó, eu não vou me circuncidar, eu não vou me batizar, mas eu reconheço que esse Deus é Deus. Não é que ele reconhecia que ele era mais um dos deuses, não. Ele reconhecia que aquele Deus, ele era Deus, mas era o Deus, era superior sobre todos os outros, era incomparável com todos os outros, mas não ia se submeter. Lucas está dizendo para a gente que Cornélio fazia parte desse grupo. Alguém que nasceu no paganismo, alguém que servia diretamente ao Império Romano, conhece as leis de Moisés, conhece o Deus de Israel e passa a querer servir o Deus de Israel. Mas ainda assim, de maneira muito ignorante, a sua própria maneira, de certa forma. Ele copiava os judeus em algumas coisas, mas não aceitou todas as leis deles. E aí, quando vai aprofundar mais um pouco sobre Cornélio, vai falar que Cornélio tinha uma vida contínua de oração, que os familiares de Cornélio, que moravam com ele, todos eles eram religiosos, que os servos de Cornélio eram religiosos e que alguns soldados que serviam a Cornélio na corte italiana ali, onde Cornélio era centurião, também se tornaram religiosos pela maneira que não está, isso é uma inferência nossa ao texto, pela maneira que Cornélio se portava. Certo? Lucas apresentou pra gente. Fala. Mas, Mateus, até aqui agora então, mas essa postura de Cornélio, de ser temente a Deus, ela já pode ser taxada como uma maneira santa de viver? Sim e não. Certo? Sim, no sentido de que ele estava no meio de um povo e ele agora estava vivendo de maneira diferente. Tá? Ele estava agora vivendo de maneira diferente. Mas esse Cornélio ainda não tinha sido santificado. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos nos santificar. Isso não parte de mim mesmo. Eu não tenho como fazer isso. Deus, ele é a fonte da santificação. É a mão aonde Deus coloca, é o dedo para quem Deus aponta que passa a se tornar santo. Ele é a fonte disso tudo. Nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Então, etimologicamente, quando eu digo sim, é porque etimologicamente Moisés não. Cornélio estava vivendo de uma maneira diferente da sociedade a qual ele vivia. Mas, espiritualmente, ele ainda não tinha, no tempo e no espaço, ele ainda não tinha sido santificado. Certo? A história avança e pula para Pedro. Ele apresenta Cornélio, Cornélio tem uma visão, um anjo aparece para Cornélio e fala, vai buscar Pedro em Jope. Ele está na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Vai lá e busca ele. Cornélio imediatamente pega 2 servos seus, um soldado, ambos religiosos, todos religiosos, e fala, vai buscar Pedro lá em Jope. E os caras vão na hora. Enquanto isso está acontecendo, enquanto eles estão indo para lá, Pedro está na casa desse curtidor de couro lá em Jope. Está na hora do almoço ali por volta de meio-dia, não está pronto, Pedro está cheio de fome, Pedro sobe para o terraço para poder orar. Quando Pedro sobe para o terraço para poder orar, aí ele tem aquela visão que a gente já comentou aqui, onde 3 vezes Deus mostra para ele essa visão de um lençol descendo dos céus com toda espécie de animais, todas as espécies de animais estão envolvidas ali. O judeu, ele só podia comer animal que ruminasse e que tivesse casco fendido. Tinha que ter essas 2 condições. Se não fossem essas condições, não era próprio para a alimentação para o judeu. Certo? Um coelho era chamado impuro. Um camelo era chamado impuro. Mas se o animal ele tinha casco fendido, ele ruminava, e ainda assim esse animal tinha todo um preparo para poder, tinha que cortar, tinha que deixar o sangue sair todo, tinha que escoar o sangue todo, não podia ter sangue na carne, tinha todo esse preparo para eles poderem estar se alimentando. Se isso não acontecesse, eles iam ser considerados impuros. Esse modo de viver do judeu é o que separava eles de todas as outras nações, de todos os outros povos. Deus falou, essa é a maneira de se manter puro para que a gente consiga se manter se relacionando, e o que não é derivado disso daqui, o que não é isso aqui que eu estou falando para vocês, é considerado impuro. Não pode estar no meio do povo, tem que ser retirado do meio do povo, porque a minha presença vai estar no meio do povo e eu não posso ficar em local impuro. O próprio Deus determinou essas leis, o próprio Deus disse que tinha que ser dessa maneira.
Só que o coração do homem, o coração arrogante, o coração prepotente, o coração orgulhoso do homem, e através dos judeus, conforme essas coisas foram avançando, eles foram entendendo que eles eram especiais de alguma maneira. Que o ser especial estava dentro deles. Então eles tratavam os outros povos com preconceito por orgulho. E não porque Deus escolheu eles. Deus separou eles e que eles não tinham nada de bom, nada para dar para Deus, nada para devolver para Deus, mas foi pura graça, foi pura misericórdia de Deus com aquele povo. Eles perderam isso de vista, eles achavam que eles eram diferentes, que eles eram especiais, quando na verdade Deus tinha santificado eles, Deus tinha separado eles para se relacionar com eles para um propósito. Para um propósito. Certo? Deus escolheu eles para poder cumprir um propósito. Agora a gente volta para Pedro. Pedro está tendo aquela visão, por 3 vezes ele tem essa visão desses animais descendo, Deus fala com ele, mata e come, e ele está falando que não. Ele fala que não, Deus fala para ele, Pedro, não diga o que é impuro, não diga que é imundo, aquilo que eu tornei puro, aquilo que eu tornei santo. Ele vai dizer isso para Pedro, cadê? No versículo 10, no Atos 10, no versículo 15. A voz do Senhor vai falar para Pedro assim, não chame de impuro ao que Deus purificou. Mas espera aí, Mateus, Deus antes estava chamando de impuro, Deus quem disse que eles não podiam comer, Deus que fez a separação deles entre as outras nações, chamando de impuro quem não seguisse isso, e agora Deus está falando que ele pode comer, Deus está mudando a regra, mudando a lei, mudando o jogo, Deus está fazendo isso tudo. Vamos lá, diretamente, Deus pode fazer o que ele quiser, Deus pode fazer o que ele quiser. Mas aprofundando teologicamente, a gente ainda pode continuar com a resposta. Deus pode fazer o que ele quiser também, mas a questão aqui que o Lucas está mostrando para a gente é a mão que Deus, aonde Deus colocou a sua mão. Ele colocou a sua mão, ele apontou e ele determinou como puro. Ele pegou para ele separou para ele. Lá quando ele fez as leis, quando ele disse como tinha que ser. Aqui agora, ele está dizendo, vocês antes não podiam esses animais, agora vocês podem, eles são puros. Eu estou purificando eles. Eu estou purificando eles. Eu estou purificando esses animais. Pedro, começou a entender mais ou menos. Pedro começou a entender. Ele ainda ficou perplexo depois disso tudo. Lucas vai dizer pra gente, conforme o texto avança, que Pedro estava ainda refletindo sobre aquilo tudo quando alguém bate na porta, procurando por ele. Aí ele vai abrir a porta e são os 2 servos de Cornélio com um soldado. Pedro abre a porta e fala... Na verdade, antes disso, Deus fala para ele, vai lá e atende a porta e atende o desejo deles, tá? Pedro nem sabia quem era, nem sabia o que estava para acontecer. Mas Deus fala para ele, vai lá, atende eles e se coloca à disposição deles. E a porta, bateram na porta, Pedro foi atender, fala, Pedro, você precisa vir com a gente para Jope. Então vamos embora. Pedro topou ir. Eles foram andando para Jope. Quando eles chegam... Eles foram andando para Jope, eles foram andando para Cesareia. Eles estavam em Jope e foram para Cesareia. 50 quilômetros mais ou menos de distância, 40 e poucos quilômetros. Eles foram ali, na caminhada deles, no passo deles. Chegaram em Cesareia. Quando Pedro vai estar chegando em Cesareia, na casa de Cornélio, Cornélio já estava esperando isso. Era comum da época. Por exemplo, eu estou chegando aqui. Está vindo eu e 2 servos. Um servo ia sair disparado na frente para poder anunciar a minha chegada. Provavelmente isso aconteceu com Pedro. Um dos servos saiu disparado para Cornélio na frente para poder falar, daqui a tanto tempo Pedro vai estar chegando aí com o pessoal. Ou o pessoal vai estar chegando aí com Pedro. Ok. Cornélio reuniu a sua família toda. Cornélio reuniu todos os seus servos. Cornélio reuniu aqueles soldados mais próximos. Cornélio chamou todos os seus amigos e encheu a sua casa para poder receber Pedro. E aí quando Pedro chega, a gente está nessa parte aqui do texto, no versículo 25 do capítulo 10. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés adorando, mas Pedro fez levantar-se dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum.
Até onde a gente tinha lido aqui, desceu um lençol cheio de animal, Deus mandou ele matar os animais e comer. A gente tinha animais que Pedro tinha que matar e comer. Pedro chegou na casa de Cornélio, já falando. Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Pedro começou a entender o que Deus estava querendo falar com ele. Peraí, era animal. Agora eu cheguei na casa do cara aqui, Pedro chegou na casa do cara e está dizendo que homem nenhum pode ser chamado de impuro ou imundo. A visão dele estava tratando de animal. Pedro correlacionou coisas que a gente também tem que entender no contexto deles. Tirando a intimidade do casal, homem, marido e mulher, tirando a intimidade desse casal, fora aquele auge que eles têm de intimidade, entre pessoas em comum assim, para os judeus, qual é o máximo de intimidade, o grau máximo de intimidade que eles poderiam ter? Vocês sabem qual é? Oi? Isso. O ósculo-são? Não é nem isso. Não é nem isso. Fazer refeições. Fazer refeições. Estar à mesa. É o auge de intimidade. Eu receber vocês na minha casa, vocês comerem da mesma mesa comigo, é o auge que vai ter de intimidade para os judeus. É o auge da intimidade. O cara entrou na minha casa, ele vai ceiar comigo, ele vai comer comigo aqui na minha mesa, eu estou dividindo a minha mesa. É um grau de intimidade absurdo. É um grau de intimidade absurdo para o judeu. Aí a gente começa a entender um pouco o link que Pedro está fazendo aqui, né? Por quê? O judeu tinha sua própria lei dietética ali, como ele tinha que comer, os animais específicos, tudo isso. E agora Deus mostrou para ele que nenhum animal mais é impuro. O que torna o judeu se relacionar com o gentio? Ele falar que isso é impureza. Ele falar que ele é imundo. Porque o gentio, ele não está nem aí, ele vai comer tudo que o porco pode proporcionar para ele vai comer. A gente, tudo que pode tirar do porco, a gente tira. Para o judeu isso é um absurdo. E quando eu falo imundo, que o porco era imundo, não tem nada a ver com relação à lama, não. Eu só citei o porco porque normalmente a gente gosta de porco e a gente tira tudo do porco mesmo. A gente aproveita de tudo do porco. Não tem nada a ver com lama, com chiqueiro. Não é esse tipo de imundície, não é isso que Deus está pensando quando disse que o porco era imundo ou que o coelho era imundo. A gente olha para o coelho é branquinho, bonitinho, fofinho. O coelho era imundo também. Tá? O coelho era imundo também. Só que o gentio não estava nem aí para isso. O gentio traçava o animal que tivesse. Eu vim caçar, esse aqui apareceu. Eu vou comer, eu vou cortar, eu vou colocar na mesa. O judeu fala, não, peraí. Isso aí é um absurdo. Isso aí é um absurdo. Eu não vou comer isso. E se eu entrar e eu me associar com você, eu vou passar a ser impuro também. Quando Deus fala, nenhum animal mais é impuro. Deus agora está dizendo, vai existir comunhão entre o judeu e o gentio, tá? Vai existir comunhão entre o judeu e o gentio. Já existiu comunhão entre o judeu e o samaritano que não se davam nada bem. Não se davam nada bem. Mas tinha o passado deles ali. Agora está falando para eles. Vai ter comunhão do judeu com o gentio. Imagine, Pedro estava enfrentando no coração, na mente dele, porque Pedro estava vivenciando aquilo, tá? Pedro estava passando por aquilo. Pedro está sentindo ali, cara, o preconceito, Pedro ainda é um homem, não é que Deus falou para ele, pum, todos os escrúpulos, todos os preconceitos, todo o orgulho que existia em Pedro sumiu, desapareceu. Não, ali, eles ainda estavam ali. Pedro estava tendo que lutar com tudo isso internamente. Mas a história continua. Pedro falando essas coisas, Pedro começou a entender. Eu agora posso ceiar com você. Na cabeça de Pedro, talvez ainda tivesse só nisso. Eu agora posso ter aquele momento de intimidade onde Cornélio vai me receber e a gente vai comer junto na mesa. Tá bom. Não, mas nenhum. Deus falou que podia mesmo, né? Só que aí Pedro, no final dessa frase, vai falar, mas Cornélio, afinal de contas, para que você me chamou aqui? E aí Cornélio conta toda a visão que ele teve e fala para Pedro, agora a gente quer ouvir tudo que o Senhor tem para falar para a gente. E aí, é tudo que um pregador quer ouvir, né? É uma multidão reunida falando, prega pra gente. É tudo que um pregador quer ouvir. E Pedro, desceu o evangelho nele. E Pedro vai descer o evangelho nele de uma maneira que vocês podem ler
com mais calma depois dessa pregação de Pedro na casa de Cornélio, que vai mostrar pra gente que o Evangelho ele não é uma filosofia, o Evangelho ele não é uma ideia, o Evangelho ele não é algo que você tem que argumentar de uma maneira a persuadir o outro, convencer o outro das suas filosofias. O Evangelho não se trata disso, o Evangelho pregado não se trata disso. Se vocês verem o Evangelho que Pedro prega na casa de Cornélio, ele está citando fatos históricos sobre a vida de Jesus. O Evangelho ele vai ser uma notícia sobre um homem, ele vai ser boas novas, vindas direto do céu sobre a vida de um homem. Ele vai falar sobre a pessoa de Jesus, sobre o que Jesus fez, sobre pelo que Jesus passou e sobre quem Jesus é. Porque afinal de contas, o que Jesus falou para eles fazerem antes de subir em Atos 1:8? Sejam minhas testemunhas. Ele está usando um elemento jurídico aqui, sejam minhas testemunhas. O que testemunhar significa no final das contas? É você falar o que você viu, é você falar o que você ouviu e, se necessário, como isso te impactou. É isso que Jesus fala para eles. E Pedro está contando para eles: eu vi Jesus fazer isso. Jesus era assim. Eu ouvi isso dele. Ele fez essas coisas, ele subiu aos céus e ele não está ocioso lá no céu agora não, tá? O ministério de Jesus terreno, de certa maneira, a jornada messiânica dele pode ter terminado, porque ele subiu aos céus. Mas lá nos céus ele não está ocioso não. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo pelos seus santos e aguardando o momento de vir julgar vivos e mortos. E aí até parece que a pregação terminou, porque Pedro termina dizendo, né? E todos aqueles que creem no nome de Jesus, esses serão salvos. Parece até que a pregação terminou, mas Lucas vai dizer para a gente que no versículo 44, que enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, ou seja, Pedro foi interrompido no meio da sua pregação. Só que o versículo 44 continua. Ele não foi interrompido porque alguém levantou a mão, ele não foi interrompido porque alguém chegou. Pedro foi interrompido porque o Espírito Santo caiu, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo envolveu, ou seja, qual for a versão que vocês estão utilizando, o Espírito Santo desce sobre todos aqueles que ouviram aquela mensagem. Pedro foi interrompido pelo Espírito Santo, então é a menor interrupção possível. Pedro é interrompido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo desce sobre eles, e os judeus, no versículo 45, presta atenção, os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Como é que eles sabiam que isso tinha acontecido? Por quê? O versículo 46 fala pra gente, o que eles estavam fazendo? O que os gentios estavam fazendo depois que o Espírito Santo desceu? Falando em línguas. Que foi a mesma coisa que aconteceu com quem? Com os samaritanos. Que foi a mesma coisa que aconteceu antes com quem? Com os judeus. O que os judeus, quando viram aquilo, entenderam? O que Pedro entendeu quando viu isso acontecendo? Um só evangelho, um espírito. Você falou evangelho, um só espírito. Que o mesmo espírito que desceu sobre os gentios, que o Espírito que desceu sobre os gentios é o mesmo Espírito exato que desceu sobre os judeus. É o mesmo Espírito exato que desceu sobre os samaritanos. É um só Espírito agora que une eles. É um só Espírito agora, pelo mesmo batismo, pelo mesmo Deus. É o Espírito, qual o Espírito que desceu sobre eles? Espírito Santo. Curioso, né? Espírito Santo, a gente está falando sobre santidade. O Espírito Santo desce para poder fazer o quê? Com que todos agora os povos se relacionem. Todos os povos agora pertencem a Deus. Não é os judeus. Jesus ele não é Senhor dos judeus. Pedro chegou na casa de... Pedro, quando ele sobe aqui no telhado para Jope, em Jope, quer dizer, Pedro depois de ter visto Jesus curar, Jesus expulsar demônios, Jesus fazer coisas incríveis, Jesus morrer e ressuscitar, Jesus subir até os céus, Pedro ainda conseguia ter uma visão limitada de Jesus. Por quê? Porque ele olhava para Jesus e falava, esse é o Santo de Israel, esse é o Messias, esse é o Cristo, esse é o Rei dos Reis. Então você fala, pô, ele está tendo a visão certa de Jesus, né? Mas ele tinha esse pensamento como? Jesus ele é o Senhor dos judeus, ele é o Rei dos judeus. Quando Pedro tem essa visão, quando Pedro entende isso tudo, ele fala no meio da pregação dele, ele agora entendeu que Jesus é o Senhor de todos. Jesus não é o Senhor dos judeus, Jesus é Deus de todos. O Espírito Santo, quando desce, é para poder mostrar que Jesus é agora Senhor sobre todos os povos, sobre todas as nações, sobre todas as tribos, sobre todas as pessoas que falam todos os dialetos. Não tem nenhuma diferença, Deus não faz parcialidade, isso não tem no reino de Deus. Porque agora o Espírito Santo habita até nos gentios.
Deus agora se relaciona não só com os judeus, mas com os samaritanos e com os gentios e com povos até os confins da terra. É por isso que o Espírito é chamado de Espírito Santo. A gente não está falando de santidade? Eu não comecei falando de como Deus escolheu se relacionar, e isso é demonstrado através da sua santidade, que isso envolve separação, que isso envolve pureza, mas não é o principal. Quando vai falar de santidade, é Deus se relacionando. E quando a gente vai falar do Espírito Santo, a gente está falando do Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade, que é o próprio Deus, mas é aquele que habita em nós, é aquele que nos une, é aquele que purifica o nosso coração, é aquele que nos converte, é aquele que nos convence do juízo e do pecado, e que faz todos nós um mesmo povo, uma mesma igreja, através de um só batismo, porque nós temos um só Senhor. Tudo isso está envolvido a santidade de Deus, porque desde o início Deus escolheu se relacionar com o homem. Deus escolheu formar um povo para si. Deus está formando um povo para si. Um povo que é alcançado através da pregação. Paulo vai falar lá em Gálatas 3:2. Lá em Gálatas 3, não vou comprometer com 2 não. Mas Paulo vai falar lá em Gálatas 3, quando vai perguntar: vocês se converteram por causa da lei ou por causa da pregação da fé? A gente viu aqui na prática agora, em Atos 10, eles se converteram por causa da pregação da fé. Por que eles se converteram? Porque o coração deles foi purificado, o Espírito Santo desceu sobre eles. E agora eles fazem parte de uma mesma família, de um mesmo povo, que vão comer da mesma mesa, que vão ceiar juntos na eternidade. Deus não está separando o seu povo. Deus não está formando um povo para si. E esse vai ser um dos fios que vai juntar, que vai ligar a Bíblia do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse. É como Deus está redimindo a humanidade. Redimindo a humanidade para quê? Para formar um povo para si. Para se relacionar com o seu povo, para estar no meio do seu povo. A santidade, e aí como eu falei, eu não estou inventando isso para vocês, isso não é coisa da minha cabeça, isso não é coisa que eu tirei do meu quarto, eu estou me apoiando aqui no ombro de gigantes. Gigantes da fé falaram isso ao longo da história da igreja e eu concordo com eles. Não significa que aqueles outros que quando vão definir santidade, que estão falando apenas sobre separação ou que estão falando apenas sobre pureza, que eles estão errados. Esse é um dos significados. A gente quando vai falar sobre santidade, a gente quando vai ler sobre santidade, a gente quando vai ler sobre o santo na Bíblia, essas coisas estão envolvidas, mas elas não têm que ser o nosso primeiro pensamento. Nosso primeiro pensamento sobre a santidade de Deus é que Ele utiliza isso tudo. Ele se utiliza dos seus atributos para poder olhar para mim e falar: eu quero estar com você, vem para cá. Para poder juntar o seu povo. Para poder se reunir e estar ali no meio. Ele quer se envolver. Não porque Ele precisa, mas porque Ele é santo. Amém? Não sei quanto tempo eu falei, não sei se eu passei, não sei mais. Fiquem à vontade, eu acho que eu encerrei aqui. Eu acho que eu encerrei, deixo vocês à vontade para, se tiverem alguma pergunta para fazer, algo que não ficou claro, desculpa, não vi. Vocês têm alguma pergunta? Tem alguma coisa? Não ouvi, desculpa. Você mostrou pra gente que o Espírito Santo, no seu próprio nome, já carrega esse atributo dele, a questão da santidade. Uhum. Então, justamente essa familiaridade dele conosco, esse relacionamento dele conosco, que é justamente o que provoca a santidade. Não sei se eu entendi a pergunta. A forma como ele atribui a santidade a nós... Fala mais alto, eu não estou ouvindo mesmo. A forma como ele atribui a santidade dele a nós é a presença dele nas nossas vidas. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Ele nos santifica, Ele quem é a fonte disso tudo. Ele nos santifica, Ele nos dá o seu Espírito Santo, justamente para que nós possamos nos relacionar com Ele e uns com os outros. Que o elo que vai nos unir vai ser muito mais forte do que qualquer outra coisa. Eu costumo sempre falar, eu sempre dou esse exemplo, quando eu estou falando sobre isso, quando eu estou falando sobre o elo que nos une, sobre o Espírito que nos une, ser o mesmo, que se eu recebi o Espírito Santo, se eu sou convertido, se eu faço parte do corpo de Cristo, se vocês receberam o Espírito Santo, vocês são convertidos, vocês fazem parte do corpo de Cristo, vocês professam a mesma fé que eu, em Cristo Jesus, como Salvador e Senhor, Jesus de Nazaré,
Senhor e Salvador das nossas vidas, e o meu pai não é, meu pai biológico, eu nasci, eu vim dele, eu fui gerado através da união dele com a minha mãe. Meu pai não é convertido, o que me une a vocês, o elo que eu tenho com vocês, que eu estou conhecendo aqui agora, é muito mais forte, é muito mais importante do que o que eu tenho com meu próprio pai. Porque é Jesus quem nos une, é o Espírito Santo que nos une. É o Espírito Santo que faz com que nós sejamos o mesmo povo, a mesma família. Então, por exemplo, vocês têm muito mais autoridade sendo filhos de Deus, fazendo parte desse reino de amor, de chegar para mim e falar, me corrigir, falar, Mateus, isso aqui é assim errado, Mateus, sua postura é assim errada, Mateus, que você está errado. Vocês têm muito mais autoridade para poder ter essa atitude na minha vida do que o meu próprio pai, que me criou, que me gerou, que me criou no sentido de educação, né? Que me gerou. Vocês têm mais autoridade do que isso. Tamanho é a importância do Espírito que nos une. Tão grande ele é. E isso vai ter implicações diretamente e enormes na nossa vida como igreja. Na nossa igreja local, com os nossos próximos, o cuidado que nós devemos ter, o zelo que nós devemos ter. A santidade, ela vai vir, a santidade, essa ação de Deus formando o povo, essa ação de Deus transformando o seu povo, como tirando do comum, dando uma nova identidade, um novo selo, uma nova pessoa ali que vai seguir um novo estilo de vida, que vai viver com uma nova família. Ela vem com uma moeda que eu ainda não encontrei um nome melhor, tá? Ela vai vir com uma moeda com dois lados, que vai ter o aspecto negativo e o aspecto positivo da santificação. Quando eu falo aspecto negativo, eu não estou querendo dizer negativo no sentido pejorativo. É mais no sentido de subtrair, sabe? O sábado, quando ele vai ser santificado, ele é tirado dos dias comuns da semana e ele passa a ser santo. Ele foi tirado. Eu digo negativo nesse sentido. Ele foi tirado dali e colocado como um dia separado. E qual vai ser o aspecto positivo? É dado para o sábado uma bênção. Você vai descansar e você vai desfrutar do próprio Deus. Entendeu? Então, o aspecto negativo e o aspecto positivo. Nem sempre a gente consegue entender os aspectos positivos. Nem sempre a gente consegue entender os aspectos positivos. Eu falo isso claramente, por exemplo, em Levítico, quando a gente vai ter todas as leis e tudo mais, Deus vai estar falando para eles que no 50º ano eles deveriam separar como jubileu, que o jubileu seria santificado. Eu não tenho ideia do porquê o 50º ano. Não me debrucei sobre isso, mas não sei se tem algum significado para ser o 50º ano, não sei. Qual vai ser o positivo disso na sua totalidade, mas essas coisas vão existir da mesma maneira que quando Deus ele vai santificar e aí a gente vai entender, Deus é santo, também tem o seu aspecto de separado, de cura, ele é o rei, ele é o outro, ele é o Senhor sobre todas as coisas, ele governa todas as coisas, ele criou todas as coisas pertencem a ele. Então, quando ele vai separar o seu povo, formar o seu povo, vão ter pessoas que vão ir contra ele, certo? A gente consegue entender isso na prática. Se a minha linguagem não está ficando muito clara, a gente consegue entender isso obviamente na prática. Na prática existem pessoas convertidas e pessoas não convertidas. É isso que eu estou querendo dizer no final das contas. Existem pessoas convertidas e pessoas não convertidas. As pessoas convertidas, Deus está separando, e eu não quero chocar ninguém também, porque tudo que eu acho que eu já falei aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer, mas a finalidade da nossa salvação não é para a gente ir para o céu. Eu não fui salvo para poder ir para o céu. Deus não salva a gente para poder ir para o céu. Deus salva as pessoas para poder reunir elas e fazer parte do seu povo, e fazer parte do seu reino. A consequência é, esse povo vai viver no céu. É uma consequência, mas não é a finalidade. A finalidade é reunir um povo. Só que isso acontece dentro da história, dentro do espaço, dentro do tempo, de uma maneira em que a criação se rebelou contra Deus. A criação se rebelou contra Deus.
quando ela se rebela contra Deus, ela está se rebelando contra tudo que Deus é, inclusive contra a sua santidade. Então, essa rebeldia, da mesma maneira que a santificação, quando Deus separa, vem através de uma purificação, aquilo que não foi purificado tem que ser destruído. Então, da mesma maneira que Deus está separando o seu povo para poder viver com Ele na eternidade, o inferno também é uma realidade. O inferno é uma realidade, e da mesma maneira que o céu é uma realidade eterna, o inferno vai ser uma realidade eterna. Justamente por causa da santidade de Deus. Justamente por causa de quem Deus é. Só para poder aprofundar um pouco mais, vocês entenderam o que eu quero dizer, para não ficar aqui errado. Se vocês derem um tapa na minha cara aqui agora, vai acontecer o que com vocês? Nada. Não deem também, não é por causa disso que vocês têm que dar, mas não vai acontecer nada. Quem é o Mateus? Mateus não é ninguém. Se vocês derem, não sei se todo mundo aqui é militar, mas se vocês derem um tapa na cara do superior de vocês, aí a barra já pega um pouco, né? Vai, sei lá, vocês vão o quê? Ficar presos no final de semana? É só isso que acontece? Não sei, talvez um pouquinho mais. Enfim, vai ter uma consequência. Depende do superior que vai... É exatamente isso, ele falou aqui, depende do superior que você vai bater. Eu vou colocar no civil, tá? Vou colocar no civil, vou sair do meio militar porque eu sou bem ignorante quanto a isso. Se eu dou um tapa, se vocês dão um tapa na cara de um policial, vocês talvez peguem ali um finalzinho de semana na cadeia. Tá? No Mateus não acontece nada. No pai de vocês, quando vocês levantam, vocês iam ficar de castigo. No policial, você vai preso. Dependendo da cultura que vocês vivem, do país que vocês vivem, se for no presidente daquele país, se for no líder daquele país, você vai fuzilado. Quando você peca contra o Deus eterno e santo, a punição ela também vai ser eterna. A punição ela também vai ser eterna por causa do grau de ofensa que você está dando. Vocês entenderam do grau de ofensa aqui? O grau de ofensa comigo? O grau de ofensa com Deus santo? O grau de ofensa com Deus santo e eterno é uma punição eterna. Da mesma maneira que fazer parte do povo de um Deus santo e eterno é viver em glória com esse Deus por toda a eternidade. E, como eu falei, isso vai desembocar em diversas outras coisas. Por exemplo, dentro do próprio povo, a gente vai ter, durante a nossa vivência aqui na Terra, que a gente... Não é que a gente vai confundir, porque, por exemplo, eu não sei quem foi que me mandou o tema sobre o que seria tratado aqui, mas se não me engano falou sobre santidade. Se não me engano, não, falou sobre santidade, óbvio. Mas a conversa foi: santidade vai ser o quê? Um atributo de Deus? Ou vai ser o processo aqui na Terra que a gente vai viver? Não lembro agora sobre santidade exatamente. Mas estava falando sobre essa questão de ser santo, e aí o pensamento foi: vai ser sobre o atributo de Deus ou vai ser sobre a santificação que a gente vive aqui na Terra? O processo de santificação que a gente vive aqui na Terra, que vai estar inteiramente relacionado com como Deus está se relacionando conosco. Por quê? Deus ele nos molda nessa vida aqui para que nós possamos sair dela cada vez mais parecidos com Jesus. Tudo que eu passo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lá em Romanos 8, a gente vai ler isso, e todas as coisas cooperam para o bem. Mas peraí, todas as coisas, tem coisa ruim que acontece comigo. Tem cada dificuldade que eu passo, é cada coisa que eu me lasco. Mas Paulo está dizendo ali, todas as coisas cooperam para o bem. Porque no final das contas, Deus está fazendo a gente passar por alguns processos que a gente tem que aprender para poder justamente ser mais parecidos com Jesus. A finalidade de toda vez que quando eu sou disciplinado por Deus, é para que eu saia dali mais parecido com Jesus. O autor de Hebreus vai falar em Hebreus 12 que não é um momento de felicidade quando você está sendo disciplinado. Você ora e você fala: isso aqui está difícil, eu não consigo passar por esse processo de disciplina rindo. E quando eu quero dizer processo de disciplina, é quando eu estou enfrentando os problemas da vida, quando Deus está trazendo tribulações na minha vida para poder me provar, para poder sair daquela provação mais forte. Porque a provação justamente ela vai gerar perseverança.
os pés que vão perseverar, que vão continuar na caminhada do Evangelho. Dentro desse processo de santificação, de relacionamento de Deus com os seus filhos, vai existir essa separação, vem para cá, para perto de mim, mas quando você está sendo trazido para perto de mim, você tem que estar cada vez mais puro. E para o Mateus aqui, pecador, ficar cada vez mais puro, ele tem que passar por uns perrengues para poder entender quem Deus é e como é que eu devo ser, como é que eu devo me portar. Isso vai acontecer na minha vida, isso vai acontecer na vida de vocês. Vocês vão, durante o processo de santificação de vocês, passar por tribulações, passar por provações, mas sempre temos que ter os olhos voltados para Deus, os olhos voltados para a eternidade, porque essas tribulações são para edificar a nossa fé, para nos deixar mais parecidos com Ele, para que o nosso relacionamento com Ele se torne cada vez mais forte. Por isso também que vamos chamar isso de santificação, porque está envolvendo o nosso relacionamento com Ele, diretamente envolvido o nosso relacionamento com Ele. O que Ele quer da gente, para onde Ele quer nos levar. Uns vão passar por mais coisas, outros por menos. Cada um no seu grau. Uma das coisas que Deus que a gente deveria aderir, mas a gente às vezes deixa mais de lado, é justamente a sua equidade. A gente normalmente tende a ser mais lícito, não sei se lícito, a gente tende a ter mais facilidade de andar com a igualdade, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou doar a cesta básica, eu vou doar uma cesta básica para cada um aqui. Só que aí chega o irmão ali, o irmão tem 7 filhos, tem uma esposa, mora com as 3 cunhadas e sustenta os pais. Uma cesta básica não dá para ele, irmão. A vida do cara já é dura dessa. A equidade de Deus você vai receber o que é necessário para você alcançar o que você tem que alcançar. Só que agora, transforma isso na santificação. A cesta básica é uma coisa boa da gente receber, né? Quando eu vou ser disciplinado para poder me parecer cada vez mais com Jesus, eu vou receber uma cesta básica gigantesca de disciplina. Justamente porque o Mateus é muito ruim, o Mateus é muito pecador. O Mateus tem muitas falhas. Mas Deus, justamente para poder fazer com que eu me relacione com Ele, com que eu me aproxime dEle, nesse processo de santificação vai ter também essas durezas, tá? Então não achem que Deus abandonou vocês, não achem que Deus esqueceu de vocês, mas é justamente Deus preparando vocês para uma vida com Ele na eternidade. Para uma vida desfrutando de um lugar onde não vai ter mais sol, porque a luz dele vai iluminar tudo. Onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais tristeza, onde não vai ter mais dor, onde não vai haver mais morte. Onde Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas e a gente vai poder desfrutar dele para todo sempre, sem mais nenhum desses problemas, sem mais chance do pecado atrapalhar, mas tudo vai ter sido renovado, tudo vai ter sido transformado. Amém? Amém. Pode falar. Eu achei muito interessante isso que você falou, né? Sobre trazer um aspecto a mais, um ponto diferente sobre santidade sem anular o outro. Né? Porque a gente vê muito isso, muitas vezes hoje a gente tem pessoas que pegam um tema e congelam ele, solidificam, né? Não expandem o horizonte. Outro termo que eu acho que hoje existe muito também é sobre pecado. Que as pessoas falam, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. E ficou tipo, é isso. E ninguém mais fala, nem pensa sobre. E de novo, não que esteja errado, né? Porque o nosso alvo, o nosso objetivo final é a glória de Deus. A gente não glorifica Deus, então erramos o alvo. Mas existe um aspecto da definição de pecado que eu acho mais interessante, particularmente falando, que é, qual é o grande problema do pecado? O grande problema do pecado que a gente espera que seja solucionado é justamente a quebra de relacionamento com Deus. A gente está aqui esperando o dia em que nós viveremos face a face, conheceremos como somos conhecidos, um dia em que a natureza e todas as coisas que foram criadas não vão mais gemer, não vão mais chorar, não vão mais sofrer. Então eu gosto muito desse aspecto do pecado, a quebra de relacionamento com Deus. Sim. Porque é justamente isso que Deus faz desde o início, que é a reconstituição desse relacionamento. É o Deus que se aproxima, né? É o Deus que mata, que ia todo final da tarde falar com o homem e com a mulher. E eu fico imaginando assim, que se Adão e Eva precisassem chamar, se Deus não ia ficar
longe, não, agora não, só o final da tarde, né? Mas, e depois que eles erraram, foi esse Deus que foi lá, matou o carneiro, né? Era um cordeiro, né? Acho que era um cordeiro, simbolizando Cristo e tudo mais. Então, para trazer de volta esse relacionamento, para trazer de volta a santidade, sem a qual a gente não pode se relacionar com Deus. É isso, a Bíblia mostra desde o início de que Deus ele é o primeiro, ele é o grande missionário, né? É Ele quem dá esse passo à frente sempre. Sempre parte dele a iniciativa de se relacionar com a sua criação, de se relacionar com os homens. Se dependesse da gente, se dependesse da nossa própria força, do nosso próprio braço, a gente nunca voltaria. A gente nunca escolheria isso, nunca partiria da gente. Mas desde Gênesis 3 é Deus indo até Adão e Eva. É Deus indo até o homem. É Deus separando Abraão, tanto faz. É costume. Abraão, acho tão feio, mas é Deus indo até o homem. Esse passo sempre é de Deus. É Deus quem derrama o seu Espírito Santo sobre os samaritanos e sobre os gentios, para que agora a gente possa estar em comunhão. E em comunhão entre a gente, para que a comunhão entre ele, a comunhão entre homem e Deus seja resolvida, sejam reconciliados, né? Ele cria esse novo e vivo caminho através do sacrifício de Jesus, para que quem era inimigo antes agora possa se tornar amigo. Não só um servo, não só um parente distante, mas não vai chamar de amigo. Pode falar. Eu só fiquei um pouco na dúvida a respeito de como esse aspecto relacional de Deus tem a ver com a santidade. Então, sendo até mais direto, a própria santidade é o aspecto relacional de Deus. É isso. Quando você for pensar sobre, você está lendo a Bíblia, quando você for pensar em santidade, quando você lê sobre santidade, é sobre Deus se relacionando. O primeiro pensamento não deve ser nunca sobre pureza ou sobre separação. É sobre Deus se relacionando. E aí ele vai se desenvolver sobre os modos que ele vai se relacionar. Entendi. Mas o primeiro passo, a santidade, o Espírito é o Espírito Santo justamente por causa disso tudo. Por causa do que ele fez aqui, entendeu? Não é só o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. A questão de quando ele se aproxima do povo de Israel, então ele atribui todas aquelas leis para se aproximar do povo, seria esse aspecto de relação. Isso. Exatamente, ele está, quando ele vai santificar Israel, esse processo de santificar é justamente ele. Para no intuito de se relacionar. Exatamente, para ele poder se relacionar. Quando eu falo poder aqui, é mais uma falha gramatical minha do que uma falta de capacidade de Deus, mas é o modus operandi dele. Eu pensei aqui um pouco a respeito da situação realmente do pecado dele afastar a gente de Deus, porque essa necessidade de Deus realmente querer trazer então a gente para perto faz com que a gente precise ser santo para que a gente precise ficar mais perto dele. E aí eu lembrei, por exemplo, da situação do Santo dos Santos, que a gente nem podia ir lá dentro porque a gente seria impuro. Aí apenas o sumo sacerdote, quando ele estiver santo, caso que ele poderia entrar. Perfeito. E por isso se chama Santo dos Santos. Que é onde ia ter onde ia descer, onde ia estar a presença dele, e tinha que ter um cara separado justamente para aquilo, para que pudesse existir um relacionamento. Porque alguém naturalmente não pode se aproximar tanto de Deus. Pode falar. Você falou pra gente lá em Atos 10 que Deus está mostrando para Pedro que Deus é Deus de todos, não só dos judeus, mas dos gentios também. E aí eu lembrei de uma passagem lá em Gálatas 2, em que Paulo está falando Paulo está dizendo que a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, enquanto a Paulo foi confiado o evangelho dos gentios. Por que ele faz essa diferenciação, sendo que o evangelho, nesse caso, seria para todos? É mais uma questão de para onde o ministério deles seria voltado do que o evangelho em si. É mais uma diferenciação como, vamos botar, o meu ministério, o meu evangelho é para trabalhar com dependentes químicos, não é para trabalhar com militares. Entendeu? É mais esse tipo de diferenciação que ele está fazendo. Paulo, ele foi o apóstolo, foi separado para ser o apóstolo dos gentios. Pedro, ele ficou mais sendo conhecido, ele ficou mais atuante em Jerusalém, entre os judeus.
Mas, tipo, você acha que talvez esse fato de Pedro ter essa dificuldade de entender que o Evangelho era de fato para todos, fez com que Deus direcionasse ele para O próprio Pedro? para ele atuar com os judeus? Porque até mesmo depois tem um momento que Pedro ele mostra que, por mais que ele tenha entendido isso, Quando ele se afasta, né? Quando eles estão comendo. ele ainda tipo mostra que Eu tem um tenho receio dificuldade. do que as pessoas pensam, sabe? Não, então, é bem verdade. Eu não posso chegar para você e bater o martelo e dizer, é isso daqui. Não tem como. Paulo, ele foi criado dentro dos costumes dos judeus até muito mais intensamente do que Pedro, né? Pedro era de um lugarzinho longe, Pedro era pescador, Paulo foi criado, crescido, ensinado para poder ser um mestre, para poder dominar as leis e tudo mais, e curiosamente é justamente ele que vai ser o apóstolo dos gentios e não os outros que estavam mais à periferia. Pedro tem esse traço impetuoso, Pedro tem esse traço às vezes orgulhoso, e eu não consigo bater o martelo de falar, é por isso, mas eu seguiria esse raciocínio. Ele teve essa dificuldade que Paulo já não teve tanto, porque por mais que Pedro tivesse entendido o Evangelho, por mais que Paulo tivesse entendido o Evangelho, os dois ouviram diretamente do próprio Jesus, mas ainda assim cada um recebe, cada um trabalha com os próprios escrúpulos, né? Com as próprias dificuldades interiores. Eu seguiria esse raciocínio, mas vamos falar, você bateu o martelo, é isso daí? Eu não faço. Mas você fala, Mateus, escolhe, você está aqui no paredão, escolhe. Eu ia por essa ideia. Pedro tinha mais dificuldade. Alguém? Com vocês agora, senão eu oro aqui e a gente encerra. Teve outra observação sobre aquela parte que você falou, que nosso objetivo final não é ir para o céu. E aí a gente tem puritanos, né, questionando isso. Se Deus não estivesse no céu, eu iria querer ir? Ou eu só quero ir para o céu porque lá é um lugar muito bom e não estou tão preocupada com Jesus, né? E eles, acho que tem alguns também que perguntam, e isso eu não sei se realmente é dos puritanos, pode me corrigir, se foi uma pessoa que estendeu o argumento. Se Deus fosse para o inferno, eu ia querer estar no inferno? E aí isso cresce, parece até absurdo falar isso, mas cresce um ponto da gente examinar o nosso coração. A gente quer estar com Jesus só porque ali é muito bom? A gente queria estar com Cristo em um lugar que fosse muito ruim, no pior lugar que existe, né? E aí a gente vê isso nos frutos de muitas vezes nossos, né? Do tipo, quem nunca ouviu assim, Jesus não pode voltar hoje, eu não casei ainda. Mas eu não comprei um carro ainda, mas eu não fiz aquela viagem ainda. Então, isso serve para falar, mas onde que está o seu coração? Porque se você quer que Jesus espere para você realizar esses sonhos, então você não quer ir para o céu por causa de Jesus, né? E outra coisa é o nosso modo de vida. Eu estou sonhando com uma eternidade em que eu vou estar com Cristo eternamente, mas eu não tiro 10 minutos hoje para ler a Bíblia. Não tiro 10 minutos hoje para orar. E aí a gente vê tantos cristãos que parece que são perfeitos. E eles mesmos acham que são perfeitos por causa do agir, né? O pastor Felipe hoje falou. Por causa do exterior. Mas o interior está com aquele rompimento do relacionamento. Que é justamente onde a gente erra. A gente esquecer que, por mais próprio que eu seja, por mais errado que eu seja, mas eu estou ali falando com Deus, é muito novo, meu Deus do céu, mas eu estou tendo um relacionamento com o Senhor. E aí, quem é mais justificado? Eu lembrei daquele ditado que fala, o inferno está cheio de boa intenção, né? Porque não é sobre o que está no exterior, é sobre o relacionamento que a gente tem, sobre o quanto nosso coração está em Cristo. Então, Eu não lembro o citador original da frase que você começou falando sobre... Da frase do conceito, né? Sobre se eu ia querer ir para o céu se Jesus não estivesse lá. Eu lembro... Não é tão recente também, mas uns 2, 3 anos atrás, o pastor Renato Vargas justamente tratando sobre esse tema. Ele falou isso em alguma pregação e até muita gente chegou a criticar ele. Mas é uma verdade que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Porque a gente muitas vezes vê, não vou falar nem
dentro do nosso meio ainda, do meio cristão, mas a gente vê as pessoas falando, fulano está num lugar melhor agora, fulano está descansando. Eu digo entre os ímpios mesmo, eles desejando esse lugar, eles falando sobre esse lugar, mas sempre a parte de Jesus. Fulano foi para um lugar, fulano era tão bonzinho, ele está em um lugar melhor agora, não está mais aqui nesse mundo sofrendo. A gente não tem o Mateus, que até ia vir hoje lá da igreja, não costuma falar sobre não fazer teologia no silêncio, né? E o que isso quer dizer? É mais no sentido da gente querer criar hipóteses como, se Jesus não estivesse no céu, aí o céu não seria céu, né? A gente não consegue fazer essa... O céu é o céu justamente porque Jesus está lá, mas a nossa motivação é justamente porque a gente é o povo dele. É como eu falei, a gente não foi salvo para ir para o céu é consequência. É onde ele separou para a gente ficar. Novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, é onde ele separou para a gente ficar. Mas não é a finalidade da nossa salvação. A finalidade da nossa salvação é fazer parte do povo dele, fazer parte do reino dele, servir a ele, seja lá onde ele estiver. Se onde ele estiver, seja lá onde for, ele vai chamar de novo céu e nova terra, é lá que eu quero estar. Se vai ser um lugar que tem um rio correndo, que tem passarinho, que tem churrasco à vontade, e Jesus não vai estar, o seu coração não está direcionado para o próprio Jesus. O seu coração não está direcionado para o próprio Jesus. Não existe uma vida onde eu quero passar a eternidade com Jesus e é que eu não procuro me relacionar com Ele. Não existe essa vida. Não existe esse raciocínio, esse pensamento. Se eu aqui nessa vida não quero me relacionar, e o que é se relacionar para a gente hoje? É eu conhecer mais profundamente aquela pessoa. É eu saber quem ela é eu saber o que ela faz. É eu saber reconhecer. Quando aquilo acontece, eu falo, aquele jeito que está arrumado aquela casa, eu sei que foi a minha esposa. Ou eu sei que foi a minha mãe. Pode falar. Foi o Thomas Booth. Foi? Então, fechamos. Eu só lembrava do Renato. Então, a nossa vida aqui, ela tem que ser uma das características, uma das evidências que Israel, quando ele é separado para ser uma nação santa, que vai ser uma nação que serve a Deus, uma nação separada por Deus, eles não iam ter leis que iam dizer como eles deveriam viver, como eles deveriam comer, como eles deveriam se vestir, como eles deveriam se portar em relação ao próximo e tudo isso. Existiam aquelas leis. No nosso coração tem leis impressas pelo Espírito Santo que vão ser evidências de como um cristão vai se portar. Pedro vai estar dizendo nesse sermão aqui de Atos 10, quando ele está pregando para Cornélio, que vai ser justamente o temor a Deus e fazer o que é correto, fazer o que é bom e realizar boas obras. Ele não está dizendo isso no sentido de alguém que vai alcançar a salvação, ele não está dizendo isso no sentido de que essas vão ser evidências desse povo agora. O povo de Deus agora não vai ser caracterizado mais pelo que ele come, não vai ser mais caracterizado por tratamentos superficiais, mas ele vai ser evidenciado agora pelo relacionamento com ele, pelo relacionamento com esse próprio Deus, pelo relacionamento entre o povo de Deus. Não existe um povo de Deus e alguém que vive fora do povo de Deus, mas faz parte do povo de Deus. Isso não existe no reino dele. É um corpo, não tem um braço. O corpo de Jesus é perfeito, então tem todos os dedos no lugar. Tem o seu braço perfeitinho, os cabelos, as pernas, os pés, os dedos dos pés, está tudo no lugar. Então, quem faz parte do corpo de Cristo tem que estar envolvido com o corpo de Cristo, tem que estar no meio do povo de Deus. Essa vai ser a evidência, pode falar. Queria entender um pouco melhor como, primeiro, Deus atua na nossa santificação, né? De que forma que até onde a gente pode agir para se santificar e até onde é com Deus, e de que forma a gente consegue santificar a Deus, né? Como até falei com o pastor Oficininha mais cedo na oração do Pai Nosso, que a gente ora santificado seja o vosso nome. De forma que a gente santifica a Deus, como isso acontece? Você consegue explicar um pouco melhor? E da parte também tá, de Deus? Você quer das duas vias, né? Isso. Como a gente santifica a Deus e como Deus se envolve na nossa santificação. Eu costumo falar, até para ficar prático no entendimento, quando eu estou falando com alguns jovens ou com alguns adolescentes, eu entendo o processo de santificação como um processo de sinergia. Eu trabalhando e Deus trabalhando. Como eu falei, desde o início do processo, por exemplo, de salvação, Deus é um missionário, Deus ele vai até o homem, Deus separa o homem.
o processo de santificação, o homem está trabalhando com Deus. Mas como é que eu entendo que isso acontece? As pernas são minhas, tá? As pernas que tem que andar, que tem que fazer aquela caminhada, são minhas. Mas Deus, Ele vai fazer com que as minhas pernas sustentem a caminhada. Eu vou estar pisando em caco de vidro, eu vou estar dando topada em pedra, mas Deus, Ele vai continuar me sustentando. As coisas, os problemas, as tribulações vão vir, mas Deus vai me manter de pé, mas eu tenho que andar. Eu tenho que andar, eu tenho que botar a perna para andar. Eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar parado. Eu tenho que botar ela em movimento. É as duas vias aqui na santificação. Eu tenho que botar minha perna para mexer. Deus, Ele vai dar músculo na minha perna durante essa caminhada se for necessário, porque é Ele que vai me manter de pé. Porque se não fosse Deus que me mantesse de pé durante a minha caminhada, no final das contas ia ser pelas minhas próprias forças, pelas minhas próprias obras. Mas ainda assim, eu sou um cooperador nessa santificação. As pernas ainda são minhas. Os passos eu tenho que dar, mas Ele vai me fortalecer. Ele vai doer, vou pisar no caco de vidro, vou dar topada na pedra, mas Ele vai sustentar os meus joelhos para poder continuar aquela caminhada. Vai dar vontade de parar, mas Ele vai, o Espírito Santo, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo vai impelir a gente, vai empurrar a gente, vai estar empurrando a gente, vai estar carregando a gente quando for necessário. Se for o caso, às vezes Ele vai até pegar no colo, mas a perna ainda é minha. Certo? Ele atua na nossa santificação nos sustentando, nos guiando. Como é que Ele sustenta a gente? Às vezes vai ser uma palavra abençoadora que você vai dar na vida do seu irmão naquele dia. Que ele está tendo um caos e você chega com uma palavra abençoadora, você ora por ele, você vai estar junto dele, e aquilo foi Deus te usando para poder sustentar aquele amigo na caminhada naquele dia. Vai ser o cuidado que você vai ter com você. Pode ser um instrumento também na vida do próximo. Deus, Ele vai estar atuando dessas maneiras. Não necessariamente vai ser tudo acontecendo extraordinário. Vão ser sempre milagres, sinais e maravilhas. A regra que Deus colocou ao longo da história da igreja que a gente vê não foi essa, mas foi de Ele levantando homens, Ele levantando instrumentos que Ele queria usar para poder estar sustentando o seu povo, santificando o seu povo, edificando, na verdade. Quando eu falei santificando, eu pensei edificando o seu povo, fortalecendo a fé do seu povo, para que eles pudessem ter força, continuar tendo força para dar essa caminhada. E quando a gente vai orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, eu vou ter o entendimento primário como o santificado seja o seu nome, é justamente o povo de Deus atuando. Deixa eu ver se eu consigo, não sei se ficou claro para vocês. Vai ser justamente o povo de Deus se relacionando, a igreja agindo, a igreja sendo igreja, a igreja sendo influente onde ela na sua área de influência, a igreja local tendo influência na sua área local, a igreja cuidando dos seus da família da fé, os seus internos ali, da sua família, só da igreja local, né? A igreja cuidando um do outro entre si. Então, o nome de Deus vai sendo santificado conforme a igreja está atuando, cumprindo com os seus ministérios do alto, interno e externo, né? Dos ministérios que eu digo do alto é o nome, glorificando o nome de Deus, louvando a Deus, pregando a palavra de Deus, internamente é cuidando dos seus, fortalecendo os seus, aqueles que têm necessidade, aqueles da família da fé que estão passando por problemas sendo cuidados, e externamente pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação. Quando a gente é igreja, como deve ser igreja, o nome de Deus é santificado. Por quê? Porque esse globo todo de relacionamento está girando. Não sei se eu consegui ser claro, se eu consegui deixar. Encerrei? Vamos estar aqui. Está orando para a gente estar em Deus. Deus querido, Pai de amor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento em que passamos aqui, Pai. Que o Teu Espírito esteja descendo sobre esses corações, que eles possam estar saindo daqui, Pai, tão edificados como eu fui a me debruçar sobre a Tua palavra, a me debruçar sobre os Teus ensinamentos, Pai.
que a comunhão do povo de Deus entre si, com o próprio Deus, seja uma verdade, seja um fato na vida dos meus irmãos aqui, Pai. Concede graça sobre eles, fortalece a sua caminhada, que eles possam sair daqui cada vez mais crentes, Pai. Cada vez mais crentes, mais firmes na Tua palavra, mais firmes no Teu nome. Nós passamos por um terreno que a Tua palavra vai dar uma característica especial, porque quando nós vamos falar sobre a Sua santidade, é o único momento em que a Bíblia dá ênfase como o Senhor é santo, 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 e que isso deve ser uma ênfase também para a gente. A importância que nós devemos dar a esse assunto. Que isso possa ser uma realidade na vida dos meus irmãos aqui. Abençoa o restante do dia deles, o restante do retiro. Cuida, Pai, dos seus lares, dos seus afazeres, enquanto eles estão aqui se retirando para poder aprender mais de Ti, que o resto, que o que está lá fora da vida deles continue sendo sustentada por Ti, que preocupações externas não estejam chegando até eles, mas que eles possam ser sair daqui cada vez mais fortes, Pai, cada vez mais crentes. Abençoa o restante desse dia. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Foi um prazer estar aqui.